Glória a Deus. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa para louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Nós vamos estar louvando, irmãos, o hino de número 4, da nossa harpa, em nome de Jesus. No segundo hino estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Hino de número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus Deus verá
Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus com o hino de número 20 das nossas harpas, em nome de Jesus. Nesse louvor estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas na casa do Senhor, e em seguida a nossa irmã Creuza vai estar dando continuidade ao trabalho em nome de Jesus, com a lição da Escola Bíblica Dominical. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Creuza, com a oportunidade, em nome de Jesus, dando continuidade ao trabalho nesta noite. E assim, agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria e honra de Deus estar nos dando esta noite
de poder estar aqui na casa dele, na nossa casa, para a gente adorar, buscar a sua presença, porque somos dependentes dele. Essa noite nós queremos apresentar. Aqui tem um pedido de oração que é para Flavio e Vanessa, né? Esse aqui. Então vamos, depois do final, estar orando em prol dessas duas vidas que pediu oração aqui. E eu creio que pediu oração porque crê na oração do justo, né? Hoje a gente vai estar aqui estudando a lição número 9, do 1º de dezembro, que seria dado no domingo, mas domingo, graças a Deus, é a Santa Ceia, sempre no primeiro domingo de cada mês, é a dia de Santa Ceia, e a maioria das vezes, ou todas as vezes, a escola, a aula bíblica fica para terça-feira, e hoje foi um dos dias, né? E o título da lição diz assim: promessas para filhos, para pais e filhos. Vamos colocar de pé para a gente estar fazendo. O textual diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Se encontra em Efésios 6, 2, 3. A verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Quem trouxe a lição já está aí com ela aberta, né? Mas quem não trouxe, a leitura fica no Salmo 127, versículo de 3 ao 5. E depois aos Efésios 6, de 1 a 4. Então diz assim a palavra do Senhor. Eis no Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios 6, de 1 ao 4, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém? Irmãos, pode sentar. Nessa lição de hoje, como a gente viu aqui, o primeiro textual que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E aí hoje, parando, dando uma refletida aqui, quantos jovens hoje estão sendo arrebatados com novos? Será por quê? Já pararam para pensar? Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Vamos pensar um pouco sobre isso? Analise bem hoje. Quantos jovens estão partindo tão cedo? Que hoje o índice de jovem partindo daqui, que a gente não sabe se é para a vida eterna com Cristo ou é para a condenação fora de Cristo, está parecendo brincadeira. A gente só fica sabendo que morreu, suicidou, mataram.
E eu creio que uma das coisas que pode estar acontecendo, não é pode não, porque a palavra de Deus não mente, o que está acontecendo é isso hoje. Que a gente está vendo muitos filhos deixando os pais e partindo daqui. No Salmo 129, no Salmo 127, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Imagine aí, para nós pais que temos filhos, nossos filhos são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Mas uma coisa a gente não pode deixar passar de lembrar sobre isso, que hoje o índice de criança que está nascendo de mãe solteira, que não está debaixo da bênção, também é gigantesco. É o que a gente está vendo aí. O que a gente mais está vendo aí acontecer é mães de 14, 15, 16. Quando uma mulher hoje ela engravida a partir de 25, 30 anos, a gente já acha assim, engravidou velha. Porque a gente está vendo muita mulher nova tendo filhos, mas mães sem responsabilidade. E mães muito novas que não tem nem pé no chão para cuidar dos filhos. E mães que têm muitos filhos sem os pais, e os pais não estão nem aí, e muitas mães também não estão nem aí, e nascem esses filhos. E aí fica a pergunta para a gente: esses filhos é o quê? Vem de onde? Vem com qual propósito? Por mais que a gente sabe, mas a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Mas a Bíblia também nos instrui que filho do casamento é herança do Senhor. Então vamos tomar muito cuidado nas nossas vidas, nossos familiares. Vamos estar cada vez mais intercedendo por eles, né? Por esses jovens que estão aí muitas vezes sem honrar pai e mãe e tendo consequência gravíssima, né? Então, na nossa introdução da lição diz assim: quando vocês me viram sacudir na mão, é porque aqui eu acho que uma boa parte do povo aqui já sabe que eu estou com um probleminha na mão, e quando eu fico muito tempo segurando em alguma coisa, se eu vacilar até cai da mão. Então, na nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas no relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos, mas desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com um precioso ensinamento em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção da família, no lugar que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. E hoje o que a gente está vendo é os filhos criados sem os pais. Então, como é que esse filho vai usufruir dessa bênção, que pelo qual teria que ter os dois juntos, para que entre eles houvesse um relacionamento saudável? A semana passada eu trabalhando na escola, aí chegou assim quase a hora de a gente ir embora, e eu sentei lá na frente esperando, e eu sei que muitos pais que têm filho lá na escola já devem ter visto aquele versículo que está lá na parede da escola: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não desviará dele. Eu nunca tinha parado para refletir sobre aquele versículo como nesse dia. E aí eu olhando assim, eu falei: meu Jesus. Então hoje, quando eu vejo meus filhos afastados da casa de Deus, eu não soube criar meus filhos, eu não instruí meus filhos no caminho do Senhor.
Porque se de fato e de verdade eu tivesse instruído como é para ser instruído uma criança no caminho do Senhor, meus filhos hoje não se encontrariam distante da casa de Deus e distante do céu. Aí, voltando para isso hoje, é de a gente se pensar, principalmente para nós que já nascemos de novo, que temos esse compromisso com Cristo. Você só falar de Jesus Cristo para seu filho é muito pouco. Você tem que instruir seu filho. Eu tenho que procurar estar instruindo meus netos na possibilidade que, quando eu tiver oportunidade, de estar instruindo eles, para que quando chegar na velhice, ele não desviar. Será por que hoje tem tanto filho de crente desviando? Com certeza somos nós pais culpados. Porque se a gente tivesse instruído, como está lá o versículo dizendo que a gente deve instruir os filhos, não estaria tanto filho de crente desviado como está hoje. Eu sou uma das tais que tenho 2 filhos que hoje não está na presença do Senhor, não foi batizado na igreja católica, nem nenhuma outra religião, mas eu achei que eu tinha criado meus filhos na presença de Deus, instruindo meus filhos na presença de Deus, quando na realidade, naquele dia que eu li esse versículo, me chamou muito a atenção e me veio muita tristeza, porque eu entendi que eu não instruí meus filhos no caminho do Senhor, porque a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira. Então, se eu tivesse instruído meus filhos no caminho do Senhor, eles não estariam desviados, não estariam distantes hoje. Isso é para nós pais pensar, principalmente nós pais crentes que já teve filho pequeno e hoje vê os filhos desse jeito, é para a gente fazer uma reflexão. E para vocês que têm uns filhos pequenos hoje, procure entender melhor o que é instruir no caminho. Procure verificar direitinho, entra na presença de Deus, vai na profundidade da palavra de Deus e de Deus, como esse negócio de instruir meus filhos na tua presença. Porque a tua palavra é verdadeira e eu sou mentirosa. E por que meus filhos se encontram desviados hoje? E para vocês que têm filho pequeno, ainda dá tempo a contar, porque os meus já têm 32 anos e 31 anos. Não tem mais como eu voltar atrás, porque eu não instruí bem no caminho do Senhor. Porque se eu tivesse instruído eles no caminho do Senhor, eles não se encontravam desviados como está. Então isso é para nós pensar. Isso é para nós pensar. Que a palavra de Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Porque a palavra de Deus diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, se eu não estou vendo isso cumprir na minha vida, na minha casa, é porque com certeza eu não pedi sabedoria, eu não pedi instrução, eu não procurei entender esse negócio para eu colocar em prática. Então eu vou fazer um apelo para vocês mães, para vocês pais que têm filho pequeno. Instrua, procura saber miudinho o que é que significa instruir, para vocês instruir, para não chegar onde eu cheguei hoje. Porque eu vi que eu criei meus filhos na igreja, mas não instruí no caminho do Senhor. E a gente sabe que quem é o caminho? O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Então, para vocês que têm filho pequeno, que ainda depende de vocês, na hora que vocês pegarem o braço e assim, vamos para a igreja, vamos orar, hoje é dia, façam isso, não percam mais tempo e façam isso. Vocês que têm filho pequeno, faça isso, instrua, mas instrua mesmo, procura saber direitinho, ensina a orar direitinho, ensina a ler Bíblia, e fala, mas seja bem verdadeiro. E outra coisa, não fique inventando historinha que hoje, a história da Bíblia para a criança está
cheio. Mas quem está ensinando é a internet. Quem está ensinando é a televisão. Quem está ensinando é os desenhos que diz ser evangélico. Que diz ser evangélico. Mas hoje você procura descansar, pega o celular e bota um desenho, um tablet, uma televisão e acha que a televisão e a internet está instruindo o seu filho. Só que não está não. Não está não. Porque muitas vezes nós queremos deixar nossos filhos e nossos netos assistindo um desenho, entre aspas, evangélico, para a gente ter descanso deles. Para a gente ter descanso deles. E eu quero dizer para nós nessa noite, que Deus sonda e vê a intenção do nosso coração. E se de fato, de verdade, Ele e você nos colocar na posição de buscar a presença de Deus e instruir nossos filhos, a palavra de Deus vai cumprir na nossa vida. Vai cumprir na nossa vida. Vai cumprir na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para os pais que têm aqui hoje criança pequena. Vocês já procuraram botar os filhos pequenininho de vocês para fazer pelo menos meia hora de jejum? Já? Eu não botei meus filhos para fazer meia hora de jejum, nunca botei. Meus filhos pequenos? Não, nunca caí a ficha, nunca tinha tido esse entendimento. Nunca tinha tido esse entendimento. De tirar um período de oração, tirar um período de oração. Fala aí, minha filha, fala aí, meu filho, papai do céu, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Sim. E qual foi a profundidade disso para que seu filho aprenda? Conte a história real do que aconteceu na palavra de Deus. Conte o que foi que Deus fez. Vai glorificando no coração, na mente do seu filho pequeno. E vocês, pais que já têm filho adolescente, vocês têm prestado atenção na vida dos filhos de vocês dentro de casa? Como é que é o seu relacionamento com seu filho dentro de casa? Como é que estão os pais de filhos e adolescentes? Estão pegando no pé, estão observando que os frutos que ele está dando dentro de casa é fruto de crente? É fruto de pessoas que de fato estão com o pensamento voltado para o céu? Seja pai amorosos, mas seja pai também que corrige. Não seja um pai desligado, seja um pai mais atento, porque é obrigação nossa ser pais mais atentos para os nossos filhos. Aqui diz assim, um relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flecha na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como a herança, como galardão para os pais. Assim sendo, sob a responsabilidade dos pais, a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé para a herança do Senhor, seja preservado nesses tempos difíceis. Eu quero dizer para nós que temos, hoje eu não tenho mais filho pequeno, eu tenho neto, mas hoje a responsabilidade de filhos, não, meus netos não são meus. Hoje mesmo eu estive com minha filha em casa e eu falei assim para ela, eu disse, minha filha, você está distante da casa de Deus, você está desviada do Evangelho.
Você precisa nascer de novo, que você nunca foi nascida. Eu não soube lhe instruir, porque se eu tivesse sabido lhe instruir, com certeza hoje você não estava criando seus filhos para o mundo como você está criando. Ela olhou para mim e encheu os olhos de lágrimas. Não, mãe, mas você nos criou bem. Eu falei, eu criei bem? Não criei não, eu não lhe criei bem não. Tu está indo para o inferno e eu te criei bem. Minha filha, você está indo para o inferno e eu lhe criei bem. Eu não lhe criei bem não, minha filha. Se eu tivesse lhe criado bem, lhe instruído, como a Bíblia diz que eu deveria ter te instruído no caminho do Senhor, eu ia te ver hoje criando meus netos para o mundo. Aí eu sei que ela mudou de assunto, mas foi desse jeito que eu falei para ela hoje. E eu quero dizer para vocês, pais, para você ter um bom relacionamento com seu filho, com sua filha, é preciso que vocês tirem tempo de conversa, de diálogo, seja amigo da sua filha e do seu filho. Observa o que é que ele gosta de comer, que hora ele vai dormir, porque hoje a gente acha que os filhos muitos pais, os filhos estão na igreja e eles não ficam de antena ligada. O fruto que o seu filho dá, ele vai identificar se ele tem compromisso com Deus ou não. Eu quero dizer para nós hoje, pais de adolescentes, que nós temos que observar sim, e você é autoridade sobre a sua casa e sobre seus filhos. Preste atenção com quem seus filhos estão andando, o que seus filhos estão fazendo, quais são os sonhos que seus filhos têm sonhado e que padrão é de sonho que ele tem sonhado. Porque isso vai identificar se os pais vão saber sim. Hoje nós estamos vivendo uma época de adolescentes e de jovens. Muitos têm responsabilidade. Tem jovens que vêm para a igreja por vir, mas nunca caiu em si de dizer assim, de verdade eu sou crente, de verdade eu nasci de novo, ou eu vou para a igreja por ir, ou eu gosto de ir para a igreja. Qual é o seu período, jovem, de oração com Deus? Qual é o seu período, jovem, de leitura da palavra de Deus? Quais são as suas intenções para o amanhã? É de servir a Deus ou de fazer uma boa faculdade e deixar Deus no cantinho? Que você pode fazer uma boa faculdade e ter compromisso com Deus. E nós pais temos que ser muito alegres para com nossos filhos. Um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são a herança do Senhor, para os seus pais. E conforme vemos a leitura bíblica em classe, há uma promessa divina, mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais, para que as suas vidas sejam bem, para que suas vidas estejam bem e, consequentemente, viva tempo longo sobre a terra. Jovens, bora ver isso aqui. Vocês já pararam para pensar o tamanho dessa promessa? Vocês já pararam para pensar? Quando vocês verem um jovem morrendo cedo, vamos procurar lembrar isso? Já parou para refletir sobre isso? E você que está aqui na igreja, que tem a promessa de Deus, que diz que é crente, que faz parte do grupo de jovens, olha o que é que está escrito aqui: promessa de longa vida. Promessas que, se você honrar seu pai e sua mãe, e eu quero dizer para você, jovem, se você dentro da sua casa, você não tem responsabilidade de trabalhar,
para ajudar sua mãe e seu pai dentro de casa, você não está vivendo uma vida de cristão, você não está vivendo uma vida de filho crente. Se você fica contigo o tempo todo na internet, no celular, porque hoje quem está matando nós é celular, e você não cuida para ajudar a sua obrigação dentro de casa, você está negligenciando a sua vida de filho. E com certeza, quando eu e você negligenciamos isso, com certeza nós vamos pagar o preço, sabe por quê? Com minutos de vida tirado, com horas de vida tirado, com dias de vida tirado, com meses de vida tirado. Ou a palavra de Deus é verdadeira, ou é a gente que é verdadeira. Não leia a Bíblia por ler. Vai lá aos Efésios e fala: filhos, sede obedientes aos vossos pais. Para, pensa, reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Como é que está a minha obediência com o Senhor, meu Deus? Porque também outra coisa, mandamento de Deus que a gente consegue obedecer, nossos pais, as autoridades de Deus pelo qual permite ter sobre as nossas vidas, está primeiro em obedecer a Deus para depois esse. E eu só consigo obedecer esses outros demais mandamentos se primeiro eu obedecer os pequenos mandamentos. Digamos que, para eu obedecer à justiça da minha cidade, do meu município, eu só consigo obedecer a Deus se eu obedeço quem está sobre mim aqui na terra. Se eu sou desobediente, e seja de qualquer área da minha vida, seja de qualquer área da minha vida, se eu vivo em desobediência, quem disse que eu estou obedecendo a Deus? Ah, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se você não conseguir viver em obediência das coisas terrenas, dos mandamentos terrenos, dos mandamentos de Deus, você não vai viver, não vai conseguir viver, não. Porque se eu não consigo viver os mandamentos que estão aqui, que eu estou vendo, imagine os mandamentos de Deus. Porque o meu amor a Deus, a minha obediência a Deus, corresponde à minha obediência aqui em algo que não vai me ferir, que não fere a palavra de Deus, que não me coloca para ferir a autoridade de Deus. Se eu não consigo viver em obediência às normas do meu município, às normas do meu trabalho, como é que eu vou viver obedecendo às normas de Deus? Não tem nem como, não existe nem possibilidade nenhuma de ter obediência se você é um funcionário desobediente, se você é um membro da igreja desobediente. Você pode ter certeza, aquilo que você está perto de você fazer e você não faz, você desobedece, imediatamente Deus se desobedece. Mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, este não deve provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria entre amor e a disciplina, aplicada com sabedoria, promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais, e este para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, e os seus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus, e ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Então é a obrigação de nós pais também dar um bom exemplo dentro de casa, no nosso temperamento, nos nossos cuidados, na nossa forma de viver. Porque para eu chegar e ter autoridade sobre meus filhos,
Eu tenho que ter exemplo de vida. Eu tenho que ter exemplo de vida. Porque se eu não tenho, se eu for uma pessoa, como o pastor Agnovan tem nos ensinado, tem nos instruído, que a gente tem que dar bom exemplo de tudo, começando ali pela escola. Ali na escola, a gente só trabalha lá se a gente tiver em dias aqui na igreja e com a sociedade lá fora. Isso é muito bom, porque a gente procura viver uma vida de qualidade e uma vida de santidade cada vez mais, buscando a presença de Deus. E isso serve ao pai um filho, quando ele vê o pai orando, buscando a presença de Deus, vivendo uma vida íntegra, tratando bem a esposa dentro de casa, você pode ter certeza disso, que esse filho, ele tem aquele exemplo. Porque não adianta eu falar uma coisa e viver outra, porque na realidade, o que mais marca na vida de uma criança e na vida da gente não é o que você vê a pessoa falando, mas é o que você vê a pessoa vivendo. Então é nosso viver que faz a gente entender que a gente tem compromisso com Deus. É o nosso viver que outra pessoa de fora chega e fala assim: ah, eu percebi que você é crente, né? Porque o seu comportamento, quando você chega num ambiente, é diferente. A sua amizade, o seu linguajar, o seu comportamento tem que ser diferente. Por quê? Porque nós vivemos submissos a uma autoridade que é Deus. E Deus é sobre as nossas vidas. Porque não tem como eu ter autoridade sobre meu filho, meu neto. Eu falo em casa assim, eu tenho 4 netos. Quando eu saio, na hora que eu chego, eu aviso eles assim: ó, hoje o vovô vai sair para a gente tomar açaí. Aí eu vou lá, aviso. Aí uma das mães pergunta assim: tu vai ter que levar esses 4 meninos? Eu falei: vou. Eu vou. Ah, então tá. Então você vai levar, você já sabe, né? Sei. Esse eu sei. Aí quando eu chego lá, no caminho eu já vou conversando assim: ó, chega lá, não vai fazer isso não. Se fizer, vovó agarra pelo braço, leva no carro, dá uma surra e volta para tomar açaí. Combinado? Combinado. Aí já sabe. E se eu prometer uma surra e lá eles vacilar, pode perguntar à mãe. Porque tem muita gente que conhece a mãe e conhece o pai e me conhece e sabe o que eu faço. Então vocês que têm filho pequeno hoje, que ainda está no domínio de vocês, trate de, na hora de você olhar para ele e assim: ó, se fizer isso, apanha ou vai ficar de castigo. Trate de colocar de castigo ou dar surra. Porque se não fizer, perde a moral das crianças. Eu fui com minha neta essa semana no mercado, aí eu falei para ela assim: não peça nada para vovó lá. Vovó não vai dar nada lá. Se você pedir e você chorar, eu lhe dou uma surra lá dentro do mercado. Eu te dou uma surra lá dentro do mercado. Tá. Entendeu? Eu disse: e o conversado sai caro? Não. Aí levei. Quando eu cheguei lá, eu coloquei ela dentro do carrinho e estou empurrando para cá. Ele virou para mim e falou assim: vó, eu já quero doce. Eu disse: o combinado. Como foi o combinado de vovó para você? E ela: ah, tá. Quietou. Não falou nada. Fiz minha compra, fui lá, comprei o doce que ela quis. Quando chegou no carro, ele disse: ó, tá aqui seu doce. Eu disse: mas se tu estiver chorando lá, que nem aqui tinha recebido, tu ia levar surra. E dou. Quem me conhece aqui sabe que eu não estou inventando nada nem mentindo. Aqui tem muita gente dessa igreja que me conhece e me vê fazendo desse jeito. Então eu não estou mentindo. Meus netos em casa eu trato dessa forma. É tanto que nós temos uma metodologia que diz assim: eu falo assim: como é que vovó é? Aí ele fala assim: vovó beija, vovó abraça, vovó dá doce, leva para
apoiar, mas se precisar, madeira verde. E quando eu falo madeira verde, já sabe que é apoiar. Então não é porque você, e outra coisa, para nós vó que tem neto, para de se meter na criação dos filhos. Tem hora que quando eu vejo meus netos lá fazendo alguma coisa que eu vejo que os pais vão bater, eu saio correndo. Porque eu não quero me meter, porque eu não acho justo. Eu não tenho que me meter. Então nós pais, nós avós, que tem filho pequeno, vamos ajudar nossos filhos a educar nossos netos. Porque se eu faço isso, ele vai crescer também uma pessoa de bem. E ele vai crescer futuramente dizendo assim: minha avó não passava a mão pela minha cabeça. Minha avó, quando meu pai ia me corrigir, ela não tomava, porque tem vó que toma. E em casa combinado entre minha nora e meu genro é assim: se eu for corrigir, não entra no meio não, porque eu arranco do colo do pai, da mãe e dou surra. E aqui tem gente também que sabe que eu faço isso. Aqui tem gente aqui dentro que sabe que eu faço isso. Então assim, a gente tem que contribuir para a educação dos nossos netos, para a educação dos nossos filhos, de uma forma que também leva os filhos a ter compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus. Vocês que têm filho pequeno, que têm filho jovem, bora tomar esse cuidado. E bora fazer a presença. Vamos buscar a presença de Deus juntos. Vamos fazer campanha de oração em nossas casas. Vamos tomar cuidado com nossos filhos. Apresentar a Deus de verdade para nossos filhos. Chegar para nossos filhos e não contar uma história inventada, porque hoje as histórias que você vê em desenho, volto a repetir, é uma história muito camuflada e que não conta a realidade. Aí as crianças ficam vivendo uma coisa como se não fosse realidade. E é obrigação nossa contar. Outro dia Jesus falou: mãe, tu conta história para os meninos assim de uma forma, mãe, tem que aliviar eles, senão eles não vão entender. Entendem, sim, eles entendem que eles vão crescer e tem que ser pessoas de bem, porque senão futuramente, quando eu quiser, ou você achar que vai botar na cabecinha dele, já não bota mais não, filho, já desceu o pau do nariz e já tem seus próprios pensamentos, já tem sua forma de ver as coisas. E principalmente hoje para as crianças, que é muito inteligente. As crianças de hoje, eles pegam as coisas com facilidade. A gente fica achando que os filhos de hoje, não, as crianças de hoje não pegam, mas pega sim. Então vamos ser pais mais amorosos, vamos ser pais mais amigos. Outra coisa também, que conta muito na vida de um filho e de uma filha, é você ser amigo de seu pai e da sua mãe, e você ser amigo do seu filho. Conta muito, conta muito. Seja amigo da sua filha, procura observar como é que está o comportamento da sua filha, do seu filho, que eles também, vocês filhos, também passam a observar o comportamento dos seus filhos e ver de verdade dos seus pais, e ver se de verdade os seus pais têm uma vida no altar. Essa lição bíblica aqui, graças a Deus, isso é centralizado para pai e filhos compromissados com o Evangelho, compromissados com a palavra de Deus. E nós temos que ter esse cuidado de ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque a vontade de Deus é que a gente tenha um relacionamento com Ele com profundidade. Profundidade. Não leia a palavra de Deus só por ler, não ore só por orar, não jejuma só por jejuar. Vamos ter mais compromisso com Deus, como Ele quer. É fácil? Não, não é fácil não. Mas não é fácil nem a nossa convivência com nossos pais, dentro da nossa casa, imagine com Deus. E o meu relacionamento com Deus, como eu digo que sou crente, que sou nascido de novo, começa dentro da minha casa. Começa dentro da minha casa. É dentro da minha casa que eu tenho que ter um relacionamento bom com os meus filhos, com os meus netos, com minha parentela, com meu vizinho, com meus parentes. É assim que tem que acontecer. E eu agradeço a minha rica oportunidade no nome de Jesus.
Glória a Deus. Graças a Deus por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite, colocou no coração da nossa irmã Creuza. Eu quero convidar a igreja para se pôr de pé. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, encerrando o nosso culto. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente e deseja se entregar para Jesus, eu quero te convidar e receber o Senhor como Salvador da tua vida. Tem alguém que ainda não é crente, que ainda não é evangélico, que deseja se entregar para Jesus? Como o silêncio não disse que não tem, quero convidar nosso irmão Adenal para estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Em seguida, o presbítero Luiz, impecando a bênção em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Ora, Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração essa noite, para Te agradecer por esse momento que passamos na Tua casa. Nos ajuda, Senhor, a guardar Tuas palavras em nosso coração que foi ministrado esta noite e a colocá-las em prática todo dia da nossa vida. Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação pelo Espírito Santo permaneça com essa nova igreja, não só agora, mas sempre, todos digam.